Na aula passada, a gente viu a independência do Brasil, né? Vimos principalmente como esse processo ele foi agilizado a partir da vinda da família real portuguesa para o Brasil, mas é um processo que acontece lá em 1822. Hoje a gente vai falar sobre a independência das colônias da América Espanhola, que, na sua grande maioria, são um pouquinho anteriores à independência do Brasil, né? O auge aí das independências da América Espanhola se dá entre 1815 e 1819, quando a maioria dos territórios que antes eram dominados pela Espanha acabam se tornando aí colônias independentes, seguindo aí aquilo que havia ocorrido já anteriormente com os Estados Unidos, com o Haiti e alguns outros territórios menores. A partir desse processo, então, nós passamos a compreender um pouquinho melhor como que se dá essa luta. Para começarmos a entender esse processo, em primeiro lugar, a gente vai entender um pouquinho a sociedade. Quem é que formava essa tal América Espanhola e por que, de repente, começa toda essa mobilização para conseguir a independência. Só vou fazer a chamada de vocês e já entramos na discussão. Amanda está presente, Anderson também, Ana também, Daiane também, Eduardo também, Estela também, Evelyn também, Giane está, o João Pedro também, a Luana também está, Maria Eduarda está, Marina está, o Rafael também e a Renata também. Ok, então começando pela primeira parte aí, na página 78 do texto de vocês, temos que lembrar que o processo de organização da sociedade espanhola ele está diretamente relacionado ao chamado mercantilismo, ao chamado processo de dominação de territórios por parte das nações europeias para obter aí o máximo possível de recursos dessas colônias. Então, para garantir esse processo, os colonizadores eles tinham organizado todo um sistema de monopólio, de balança comercial favorável, de exploração das riquezas, da produção voltada para o mercado europeu. Todo esse processo ele permitiu, de um lado, grandes lucros para a Espanha, mas também acabou gerando algumas características próprias dentro da colônia. Então, gradativamente, começou a se formar uma sociedade aqui na colônia, que era uma sociedade complexa, no sentido de não ser mais apenas aquilo que a Espanha queria, mas também de acabar trazendo aí algumas características que vão de encontro aos interesses das próprias populações locais. Um exemplo disso é o surgimento de um grupo social conhecido como chapetones, né? Esse grupo, ele representa quem? Ele representa os interesses da própria Espanha na colônia, né? Por quê? Porque são aqueles indivíduos que vêm lá da Espanha especificamente para administrar a colônia. Então, os cargos mais importantes, tanto administrativos, quanto religiosos, quanto militares, eles são exclusividade dos chapetones. Seriam o quê? Espanhóis natos, espanhóis nascidos lá na Espanha. O segundo grupo social é o grupo formado pela chamada elite crioula. Esses crioulos, que não tem nada a ver com o termo crioulo que se usa no Brasil, que se refere ao negro, essa elite crioula é uma elite branca, ela é descendente dos espanhóis, mas ela é nascida na colônia. Por isso, o que acontece? Apesar de serem grandes proprietários de terra, grandes proprietários de minas, esses indivíduos, eles não têm o acesso aos cargos públicos,
porque esses cargos são exclusividade dos espanhóis natos. Essa é uma característica que vai gerar descontentamento, porque essa elite crioula tem poder econômico, mas ela não tem acesso ao poder político. O terceiro grupo social é formado principalmente por mestiços e mulatos, né? Principalmente restritos aí mais à América Central. Lembre-se que a América Central teve a sua população indígena praticamente massacrada no período aí da chegada do Colombo e depois os outros colonizadores espanhóis, porque acreditavam que esses nativos estavam escondendo onde estava a localização das jazidas de ouro e prata. Por isso, a maioria dessa população foi massacrada. Quando os espanhóis descobriram que era extremamente favorável à produção de cana-de-açúcar nas Antilhas, ali naquela região da América Central, eles repovoaram as ilhas, principalmente trazendo escravos africanos. Por isso, quando você olha para a população da Jamaica, do Haiti, da República Dominicana, de Cuba, hoje, você vê uma predominância do negro, exatamente por essa repovoação da região. Nas outras regiões, o número de escravos africanos ele foi mais restrito, até pela própria questão de você ter nessas regiões uma população indígena mais numerosa e que já tinha uma organização anterior. É o caso do Império Inca, é o caso do Império Azteca. Então, o que fizeram os espanhóis nessa região? Eles adotaram, no lugar da chamada mita, que era um trabalho compulsório que existia tanto no Império Inca quanto no Azteca, e que era remunerado, vamos dizer assim, em troca de determinados bens que o Império fornecia, os espanhóis vão adotar nessa região uma outra prática que eles chamam de encomienda, ou seja, eles passam a estabelecer uma espécie de cota de trabalho que esses índios têm que prestar ao colonizador e, a partir disso, então, eles passam a ter o controle sobre a região, sobre a produção local. Essa é uma característica que vai existir nesse período. Então, veja bem, existiam 4 grupos sociais bem distintos, ou alguns até subdividem em 5. Os chapetones, os crioulos, os mestiços, os negros e os índios. Desses 5 grupos, o mais explorado era exatamente o grupo dos indígenas, obrigado a prestar trabalhos nas terras, nas minas, principalmente, e que foi o que mais perdeu as suas terras, as suas propriedades. Havia também o grupo formado aí por mestiços, que eram normalmente filhos de espanhóis com índias. Lembre-se que na época você tem uma discrepância muito grande na colonização. Cada 100 homens que vêm da Europa, vêm uns 7, 8 mulheres. Então, a grande maioria desses homens acabavam se juntando com as índias, dando origem a uma população mestiça muito numerosa. E grande parte desses mestiços, eles acabavam tendo um trabalho intermediário na sociedade colonial da época. Muitas vezes eram trabalhadores assalariados, eram pequenos artesãos, eram pequenos comerciantes, às vezes exerciam trabalhos de capatazes, de administradores em propriedades, e por isso acabavam tendo um papel intermediário. Já o escravo, tanto africano quanto o índio, que oficialmente não era escravo, né? Ele só era obrigado a prestar serviços, já que a legislação espanhola proibia a escravização do índio. De uma maneira geral, esse é o conjunto. Por que é importante compreender essa organização da sociedade? Porque é a partir, principalmente, da diferença entre chapetones e crioulos, que nós vamos entender o início da luta pela independência das colônias. Os crioulos, apesar do poder econômico, como nós já vimos, eles não tinham acesso ao poder político. E é esse descontentamento que vai levá-los a lutar pela autonomia, pela independência.
porque a partir daí eles poderão, então, exercer efetivamente também o poder político sobre os territórios. Uma outra questão importante que vai colaborar para o processo de independência são os acontecimentos políticos na Europa, principalmente a partir de 1799. O que acontece de marcante na Europa em 1799? Vale um ponto. Qual é o fato marcante na Europa em 1799? Ninguém vai arriscar? Napoleão Bonaparte chega ao poder na França. A partir do momento que Napoleão Bonaparte chega ao poder na França, começa a construção do que nós chamamos de Império Napoleônico. E durante a era napoleônica, a construção do Império Napoleônico, Napoleão vai iniciar um processo de expansão territorial. Uma das vítimas da expansão territorial napoleônica é a Espanha. Napoleão invade a Espanha, tira do poder o rei espanhol e coloca como novo rei da Espanha o irmão dele, José Bonaparte. Grande parte dos espanhóis não aceitou ser governado por um francês. Dentro da Espanha inicia-se uma guerra civil contra a presença de José Bonaparte. E isso vai se refletir também nas colônias. Nas colônias, os habitantes locais, juntamente com os chapetones, que eram os representantes do rei espanhol, também não se submetem à autoridade do José Bonaparte e iniciam a formação das chamadas juntas governativas, um sistema de governo autônomo nas colônias que oficialmente jura lealdade ao rei deposto lá da Espanha. Mas, na prática, o que essas juntas governativas começam a fazer? Aos poucos, elas começam a estabelecer comércio livre com outros territórios, principalmente com a Inglaterra. E com o passar do tempo, esses grupos percebem que é possível simplesmente ter autonomia administrativa sem depender da Espanha. Então, é exatamente por isso que nós vamos ter aí o início das guerras, o início das lutas pela independência. A partir do momento que essas juntas governativas percebem que elas conseguem manter o funcionamento dos territórios e, ao mesmo tempo, obtém ainda mais vantagens com a liberdade de comércio, principalmente com a Inglaterra, que nesse período já está vivendo aí a sua fase de revolução industrial, de transformação da produção e comprando uma quantidade cada vez maior de matérias-primas. Então, essas regiões do continente americano, que antes a Espanha tinha dividido em vice-reinos, como era o caso do vice-reino do Peru, vice-reino do Prata, ou em capitanias gerais, como era a região principalmente lá da Gran Colômbia, logo esses territórios percebem que eles podem funcionar por conta própria. E aí começa a luta pela independência. Primeiro movimento acontece lá naquilo que hoje nós chamamos de Venezuela. Tem como líder um sujeito chamado Francisco de Miranda. Esse grupo começa lá em 1806 a sua revolta, mas acaba sendo reprimido, principalmente porque havia nesse período ainda uma presença muito grande do exército espanhol nos territórios. Só que entre 1808 e 1813 ocorre um novo movimento, agora já tendo como seu principal líder o Simão Bolívar, e aí essa independência ela é concretizada. Francisco de Miranda ele não é tão falado, digamos assim, dentro da história da América, mas ele era uma espécie de revolucionário profissional. Ele participou da luta dos norte-americanos contra a Inglaterra, ele participou da Guerra de Independência dos Estados Unidos,
Mais tarde, quando os espanhóis lá na Europa começaram a resistir ao domínio francês, ele também participou das primeiras guerrilhas e aí voltou para a América e aqui começou essa luta pela independência da Venezuela. Posteriormente, essa luta foi consolidada, então, pelo Simão Bolívar. O segundo movimento, que também vai consolidar a autonomia de território, vai se dar entre a Colômbia, o Equador e o Panamá, resultando aí, a partir de 1819, na conquista tanto de Bogotá quanto dos territórios vizinhos, dando origem à chamada Gran Colômbia, ou a Grande Colômbia. Essa Grande Colômbia dura até 1830, quando o território do Equador se separa. O Panamá vai continuar junto com a Colômbia até a sua independência ali no início do século XX, quando nós temos a interferência dos Estados Unidos, é algo que a gente já estudou anteriormente, a construção do Canal do Panamá, mas voltaremos nisso lá no finalzinho do próximo bimestre. Então, esse é o processo que se dá nessa região mais ao norte da América. Aí, esse movimento, ele tem como seu grande líder o Simão Bolívar, que vai passar a história como o libertador das Américas, juntamente com o José de San Martín, que é um líder argentino, que depois de consolidar a independência da Argentina, aqui no sul da América, vai marchar com suas tropas, passando pelo Chile, pelo Peru, e vai se juntar ao Simão Bolívar. Então, esses dois personagens vão ser figuras importantes no processo de independência da América do Sul. Outro espaço que também passa por um processo de libertação é o México, que na época era conhecido como a Nova Espanha. No território mexicano, as duas primeiras tentativas de independência, elas são feitas por lideranças populares. Isso também havia acontecido aqui na América do Sul, principalmente um movimento conhecido como a Revolta de Tupac Amaru, que foi um líder indígena que tentou o movimento de independência da região do Peru, mas que acabou sendo tanto primeiro derrotado, quanto depois esquartejado para servir de exemplo aos demais que não podiam desafiar o poder espanhol. Agora, nesse segundo momento, lembrando que já foi falado antes, as lideranças são crioulas, né, são os grandes proprietários que lideram esse processo e acabam saindo vencedores. No caso do México, as duas primeiras tentativas também são populares. São dois padres, o padre Miguel Hidalgo e o padre Morelos, que tentam liderar um movimento com a população camponesa, com a população de origem indígena, na sua grande maioria, e os dois movimentos são reprimidos com violência, tanto pelo governo espanhol quanto pelos próprios crioulos mexicanos, que não veem com bons olhos a libertação da sua mão de obra ou a ameaça ao fim das grandes propriedades, dos grandes latifúndios no território. Por isso, tanto o primeiro quanto o segundo movimento foram esmagados. E, no fim, quem proclama a independência do México, em 1821, é um general chamado Agustín de Iturbide, que vai fazer isso contando principalmente com o apoio da elite crioula local. O diferencial na independência do México em relação aos outros territórios espanhóis é que, no caso do México, o Iturbide, num primeiro momento, ele quer transformar o México numa monarquia e convida para vir governar o México o rei da Espanha. Obviamente, o rei da Espanha não quis deixar o trono espanhol para vir ser rei do México, né? E aí, o Iturbide acabou ele próprio se proclamando o rei do México, o imperador. Então, o México, juntamente com o Brasil, é o único país aqui da América que chegou a ser um império. A diferença é que o Império Brasileiro durou aí quase 67 anos, né? Enquanto que o Império Mexicano não chega a durar 2 anos. O Iturbide logo é deposto, é fuzilado e o México se torna uma república. Mas, de uma maneira geral, essa é uma característica
do processo de independência do México. Aqui na América do Sul, como eu já disse antes, o vice-reino do Prata era formado por aquilo que nós chamamos hoje de Uruguai, Argentina e Paraguai. O primeiro território do vice-reino do Prata que conseguiu a sua autonomia foi o Paraguai. Sob a liderança do Francia, o Paraguai se torna independente e, a partir da independência do Paraguai, o próximo território a se tornar independente é a Argentina. Só que, num primeiro momento, a Argentina se torna independente toda fragmentada, formando aquilo que eles chamam de República das Províncias Unidas do Prata. Então, havia várias unidades administrativas dentro daquilo que nós chamamos de Argentina. A unidade efetiva da Argentina praticamente só se consolidou pouquinho antes da Guerra do Paraguai, que é ali em 1864, 66. Então, até esse momento, a Argentina também ela está fragmentada em pequenas unidades autônomas. O Paraguai não, o Paraguai conseguiu a sua unidade em torno dessa liderança do Francia e conseguiu se consolidar como um território autônomo com uma relativa eficiência ou autossuficiência em relação aos demais territórios vizinhos. Já o caso do Uruguai, ele fica como parte do território brasileiro até 1828, quando finalmente ele vai ser efetivamente independente com o nome de República Oriental do Uruguai. Então vejam que o processo de autonomia desses territórios também levou a disputas locais por parte da elite crioula. Cada liderança crioula, ela queria controlar, comandar, queria o poder político no seu território. E é exatamente isso que explica porque aquele que seria o grande ideal do Simão Bolívar, de formar os Estados Unidos da América do Sul, nunca deu certo. Bolívar tinha essa pretensão de que todos os territórios que fossem se tornando independentes da Espanha fossem se unindo, a semelhança do que havia acontecido na América do Norte, para formar uma grande nação. Por que isso não dá certo? Principalmente por causa dos interesses locais. Cada um desses líderes crioulos, eles querem o poder político. E para conseguir esse poder político, eles não podiam ceder esse poder apenas para uma liderança. Daí porque o sonho do Bolívar acaba fracassando. Os outros territórios aí, Chile, como eu disse antes, logo depois que a Argentina conseguiu sua autonomia, o José de San Martín subiu, modo de dizer, né? Marchou em direção ao Chile, ajudando na autonomia, na libertação do Chile, e a partir daí prosseguiu em direção ao Peru e à Bolívia, se juntando com o Simão Bolívar e consolidando aquele processo de autonomia, dando origem, então, aí a vários territórios independentes. O resultado principal dessa independência foi uma América fragmentada, foi uma América que não conseguiu uma unidade a ponto delas poder enfrentar as potências europeias do período e negociar de igual para igual com elas. Na prática, o que você consegue com as independências? Conseguiu-se autonomia política, sim, mas se continuou dependendo economicamente das nações europeias, e essa dependência econômica ela fez com que a maioria dos países aqui da América do Sul vivesse numa situação de subdesenvolvimento, não apenas naquele período pós-independência, mas a maior parte delas até os dias de hoje, né? São nações que dependem quase que exclusivamente da exportação daquilo que alguns chamam de commodities, né? Mas principalmente gêneros agrícolas e minérios. Nos dias de hoje, ainda a maioria desses países estão nessa situação de dependência. E isso, em parte, está ligado exatamente a esse processo da maneira como as independências foram feitas, mantendo aquela estrutura anterior do período colonial. Se você analisar, o modelo da plantation, ele não foi modificado em nenhum país
a não ser no Paraguai. Tá? Em todos os outros territórios, continuou predominando o regime da grande propriedade, a economia monocultora, a economia voltada para o mercado externo. Então, isso fez com que as novas nações até pudessem usar o argumento que eram independentes no campo político, mas no campo econômico, elas não sofreram modificações e também não sofreram modificações no campo social. Mantiveram a escravidão, mantiveram a exploração das populações indígenas. Então, na prática, não houve uma mudança significativa em relação a esse modelo de organização interna. Compreendido? Qual a grande homenagem que se presta hoje ao Simão Bolívar e ao José de San Martín? Já ouviram falar de uma competição de futebol chamada Copa Libertadores da América? Já? Pois bem, essa competição ela foi criada em homenagem ao Simão Bolívar e ao José de San Martín. O nome Copa Libertadores da América é uma homenagem a esses dois personagens. Tá? Se vocês pegarem lá no histórico da Conmebol, por que se chama assim, vai estar lá a referência a esses dois personagens e o porquê dela ter essa denominação. Então, de uma maneira geral, esse é o processo de libertação dos colonos espanhóis da sua metrópole. Uma libertação, como eu já disse antes, vai da influência de ideais iluministas, vai da influência da independência dos Estados Unidos, mas vai principalmente como consequência da invasão napoleônica na Espanha e uma relativa autonomia que as províncias vão, as colônias, melhor dizendo, vão viver enquanto dura a permanência do José Bonaparte no trono espanhol, já que a maioria dos colonos se recusam a obedecer a esse rei francês. E aí, a partir disso, começa toda essa luta pela autonomia. Resultado final, o surgimento de várias nações independentes, tanto aqui na América do Sul, quanto na América Central e na própria América do Norte, com a independência do México. Tranquilo? Sem nenhuma dúvida? Então, vamos adiante. Tema 19, a Revolução Francesa. Página 83. Localizados? Olhando para essa questão aí da Revolução Francesa, nós temos principalmente a questão relacionada ao que se chama de crise do antigo regime. Então, o que nós temos de marcante aí, primeiro, o que é o antigo regime? Todo mundo lembra? Sim ou não? Sim? O antigo regime era aquele sistema político onde... Gente, desculpa, eu falei tema 18, tema 19 é tema 18, né? Perdão. Tema 18, página 81, não 83. Estou querendo pular uma aula aí. O tema 18, ele fala, então, sobre a crise no antigo regime, as transformações que estão ocorrendo dentro da Europa e como isso vai marcar as disputas políticas, as disputas econômicas e, principalmente, as características sociais das nações europeias, destacando-se aí a França. Então, olha só, o antigo regime é o sistema absolutista onde o poder está concentrado nas mãos do soberano, nas mãos do rei. Esse rei, ele traz como principal característica aí do
do sistema o controle absoluto da política, da economia, da sociedade. Porém, no caso específico da França, esse controle absoluto nas mãos do rei levou a um processo de endividamento cada vez maior por parte da coroa. O que aconteceu? Nós vimos que o Luís XIV, que foi o mais longevo dos soberanos absolutistas franceses, ele gastou fortunas para construir uma nova sede para o monarca, né, para construir Versalhes, gastava fortunas para manter uma corte dependente de si, com pensões, com banquetes, com bailes, com espetáculos, e tudo isso acabou levando ao endividamento cada vez maior do Estado francês. Para piorar a situação, durante o reinado do Luís XIV, a França também se envolveu em vários conflitos que acabaram sendo dispendiosos, até porque a França perdeu a maioria deles. Então, essas despesas exageradas acabaram criando o endividamento do Estado francês, que só se agravou nos reinados que sucederam Luís XIV. Luís XV vê novamente as condições financeiras entrar em decadência, e o Luís XVI enfrenta, além das questões já obtidas, herdadas dos seus antecessores, ele também vai enfrentar um período de grandes secas em algumas regiões da França e chuvas torrenciais em outras regiões, o que praticamente acabou com as colheitas em todo o território francês. Tudo isso agravou ainda mais a crise econômica. Mesmo assim, a França se envolveu na chamada guerra pela independência dos Estados Unidos, ou pela Revolução Americana, enviando milhares de soldados para lutarem contra a Inglaterra, apenas porque estava em conflito com a Inglaterra lá na Europa. Isso tudo gerou uma despesa para um cofre já falido, digamos, um cofre já arrombado. O resultado é que esses gastos excessivos levam à necessidade por parte do Estado francês de conseguir novas fontes de arrecadação. E aí entra em cena o famoso imposto. O rei quer criar novos impostos, mas a população francesa já estava exaurida, já estava sobrecarregada de impostos. E é exatamente aí que começam as revoltas por parte de alguns grupos sociais. O texto de vocês começa fazendo uma análise de como está a divisão social da França no período que antecede a Revolução. Então, o que nós temos aí? 3 estados. O que seriam esses estados? Seriam classes sociais. Então, o termo que se usava na época era dizer que a França estava dividida em classes estamentais. Então, cada estamento era chamado de estado. Quem seriam esses estados? O primeiro estado, formado pelo clero, ou seja, pelos membros da Igreja Católica, ele representava menos de 0,5% da população francesa. O segundo estado era formado pelos membros da nobreza. Esse segundo estado, ele representava menos de 1,5% da população francesa. Então, olha só, juntando o primeiro e o segundo estado, você tem aí no máximo 2% da população francesa. Mas eram esses 2% que tinham os privilégios, que eram os únicos que podiam ocupar cargos administrativos no reino, eram os únicos que tinham direito a isenções de impostos por parte do governo, eram os únicos que tinham o direito de receber pensões do Estado francês. Ou seja, a minoria tinha os maiores privilégios. Já os outros 98% da população formavam o chamado terceiro estado. E por, vamos dizer assim, aglutinarem aí a grande maioria da população francesa,
o terceiro estado ele era muito heterogêneo, ele era muito diferenciado entre si. Haviam grupos extremamente ricos fazendo parte do terceiro estado e haviam também miseráveis. Por quê? Porque o contexto de divisão de classe social nesse momento era o nascimento, não era a renda, não era o poder econômico. E isso fazia com que aquela minoria, formada aí pelo clero e a nobreza, estivesse no alto dessa camada social, enquanto que a grande maioria era considerada o terceiro estado. Então, quem fazia parte do terceiro estado? A alta burguesia, temos aí comerciantes, banqueiros, industriais. A média burguesia, formada principalmente por profissionais liberais e médios, empresários e comerciantes. A pequena burguesia, principalmente os artesãos e os pequenos comerciantes. E os trabalhadores urbanos e camponeses. Ou seja, a grande maioria da população, mas, como eu acabei de dizer, com grandes diferenças entre um grupo e outro. Você não pode comparar o poder aquisitivo de um camponês, de um trabalhador urbano, com o poder aquisitivo de um banqueiro, de um dono de uma indústria naval, que eram os membros que também pertenciam. E é exatamente isso que leva a um grande descontentamento. Por quê? Porque esses grupos, formados principalmente pela alta burguesia, já não aceita mais ser deixado de lado no processo de decisões políticas do Estado francês. E, a partir daí, então, começam essas várias manifestações. Para acirrar ainda mais o caso, aquilo que eu falei agora há pouco sobre a situação econômica. Observe o penúltimo parágrafo que ele diz. Para agravar ainda mais a situação econômica, os franceses sofreram sucessivas secas provocadas por invernos mais rigorosos entre 1785 e 1788. O Tratado de Comércio firmado com a Inglaterra em 1786 favoreceu a importação de manufaturados, foi outro fator agravante, pois resultou no fechamento de várias empresas francesas e gerou uma onda de desemprego. A fome e a miséria se espalharam pela França, levando a população rural ao desespero. Artesãos e operários organizavam greves em Paris e outras cidades francesas. O povo estava prestes a se rebelar. A burguesia, por sua vez, ao perceber seu poder financeiro, passou a reivindicar maior participação política, com direito a exercer controle sobre o governo e o Estado. Então, vejo que há toda uma situação de descontentamento que envolve busca pelo poder político, fome, miséria, desemprego e uma série de outros fatores de descontentamento. Isso vai servir como combustível para que em julho de 1789 comece a Revolução Francesa, que é o nosso assunto para a nossa quarta aula de hoje. Certo? Então, espero vocês às 10h10 para a gente prosseguir. Até lá!